E cabe lembrar, Miguel, que o general Heleno, ele, durante o acampamento golpista, ele chegou pessoalmente a visitar lá o acampamento, né? Que foi onde foi gestado, foram gestados os ataques do dia 8 de janeiro. Ele esteve lá para cumprimentar os bolsonaristas e tudo mais. Muito bem, eu li essa matéria, muito boa. De fato, a matéria, ela ressalta que no dia 12 de dezembro, perdão, na noite fatídica, a noite do horror, né, do 12 de dezembro, ressalta a estranheza, né, a fonte ressalta que a PM do Distrito Federal tinha condições de prender já os terroristas, vários terroristas que atuaram na noite do horror de 12 de dezembro, que foram queimados carros e ônibus. Vários terroristas atuaram depois no 8 de janeiro, voltaram para o acampamento, né? Então são mais informações, mais provas do envolvimento do GSI. A fonte, ela ressalta isso, né? Então, as investigações, elas estão convergindo para o general Augusto Heleno, né? Que era aí o pitbull, né? O pitbull do Bolsonaro. Era com ele, por exemplo, que o chefe de inteligência da Receita se encontrou secretamente, né, fora da agenda do agenda, para no dia posterior de ter devassado as contas, a situação fiscal dos desafetos do Bolsonaro, tudo sempre converge para o general Augusto Heleno. Esse era o cão de caça, o golpista maior. Então, mais indícios da responsabilidade do general Heleno e da cúpula do GSI, que estava ali infestado de golpistas, de terroristas. Ainda bem que o presidente Lula moveu o GSI para a Casa Civil. Diz que não tinha ouvido, tem informação que ainda tem um ou outro infiltrado lá. Complicado, porque praticamente virou um covil a GSI virou, infelizmente, é duro falar, mas virou um covil de apoiadores de terroristas, né? Um covil de bolsomínios. Então, espero que o Lula consiga limpar tudo, não deixa um bolsomínio terrorista lá, porque, evidentemente, não faz sentido, né? Não faz, é que nem a CIA deixar um agente da Al-Qaeda dentro da CIA. Não tem sentido. Tem que limpar completamente aquele negócio. As informações todas convergem para a mesma coisa, participação do GSI, né? Inclusive, a gente que o Lula não teve tempo, né, de trocar todo mundo, né? E sem contar que você não parte do pressuposto que o governo anterior é terrorista, né? Uma coisa que realmente a gente, por mais que a gente soubesse que o Bolsonaro era fascista, era incompetente, né? Sei lá, a gente não sabia que ele era terrorista, né? Que o general Augusto Heleno era terrorista. Isso aí ele conseguiu surpreender até depois, né? Depois de sair, deixando aqui, terrorista no GSI, que atuaram, né? Atuaram para, tanto na omissão, quanto o que está ficando claro agora, quanto meio que articulando o próprio 8 de janeiro, né? Agentes infiltrados do GSI que articulavam aquele negócio com o objetivo de um golpe. Pois é. Enfim, é isso, né? E cabe lembrar, Miguel, que o general Heleno, ele, durante o acampamento golpista, ele chegou pessoalmente a visitar lá o acampamento, né? Que foi onde foi foram gestados os ataques do dia 8 de janeiro. Ele esteve lá para cumprimentar os bolsonaristas e tudo mais. Aquilo é uma comprovação de que o acampamento acontecia sob a anuência do governo e dos militares, né? Do governo, porque o general Heleno compunha o governo, e dos militares, porque ele é o comandante do GSI, que é composto por militares, né? E no depoimento de ontem do ex-comandante da PM, ele também fala sobre essa questão do acampamento, Miguel, que havia uma operação planejada de desmobilização do acampamento e que por 2 vezes essa operação a ser realizada pela Polícia Militar foi cancelada por ordem do alto comando do Exército. Então, o alto comando do Exército, segundo o comandante da PMDF, o ex-comandante no caso, né, impediu a PM de desmobilizar o acampamento. Então, é uma ação direta dos militares aí ajudando o movimento golpista, né, Miguel? Esse comandante da PM,
ele trouxe informações interessantes no depoimento dele, por exemplo. Ele disse que a polícia já sabia que ali era um aglomerado de maluco. Ele já sabia, né? Não eram pais de família bonzinhos, não. Ele falou, tinha denúncias de prostituição, tinha uma denúncia de um líder contra o outro de estupro, tinha denúncia de tráfico de drogas, de roubo, né? Ou seja, quando a PM vai lá para retirar, depois do dia 12 de dezembro, aquilo fica claro, veio dali, né, terrorismo, eles vão tirar todo mundo dali. O Exército, o comando do Exército, já tinha um plano, inclusive, enganaram, deram uma enganada na PM do DF, segundo esse comandante, né, na versão dele, porque fizeram um plano, né, para retirar lá os patriotários de lá, mas na hora H recuaram, né? Recuaram, não tiraram ninguém de lá, mesmo com essas informações todas de que ali era um covil de maluco, de bandido, maluco, terrorista, né? Que aqui são esses patriotários. Então já tinha informações de que ali tinham pessoas perigosas, que ali era um lugar de um foco de instabilidade grande, né? E isso aí diante a dias da posse do presidente Lula, é claro que isso não iria dar certo, né? E depois da posse continuaram ali, a inteligência do Exército tem que ser responsabilizada por isso, né? Sem anistia. Pois é, Miguel. E isso sem falar que essas coisas que aconteciam no acampamento golpista que a PM já sabia, foram constatadas depois daquele 12 de dezembro, né? Que botaram fogo em tudo na rua, que incendiaram carros, ônibus. Então, é impressionante, né? Porque já havia tido um primeiro ato terrorista em Brasília antes do 8 de janeiro, que foi o de 12 de dezembro, quase um mês antes. Entre o 12 de janeiro e o 8 de janeiro, passou quase um mês, o acampamento continuou lá. Entre 8 de dezembro, entre 12 de dezembro e 8 de janeiro, se passou quase um mês e o acampamento seguiu lá, articulando, né? Enfim. Sim, teve aquele cara que tentou explodir um carro-tanque, né? Um caminhão-tanque de gasolina, né? Você teve uma série de problemas, sem contar que foi uma escalada, né? Uma escalada, porque teve bloqueio de rodovia no país todo, teve caminhão incendiado, lembro, no norte, teve caminhões de um dono de supermercado que os patriotários terroristas identificaram que ele seria apoiador do Lula, aí queimaram os caminhões do sujeito, um ato totalmente terrorista, né? Terrorismo clássico, né? Você faz um atentado contra a vida e o patrimônio alheio em função da posição política, né? O fulano, ele apoia o Lula, então vamos destruir tudo, vamos queimar os caminhões dele. Terrorismo clássico, né? Já tinha uma série de informações e não foi feito nada, né? E a GSI não fez nada, né? O Exército não fez nada, as Forças Armadas, elas têm lá um departamento de inteligência, pago com o nosso dinheiro, né? Eles ficam estudando o que lá, Ivan? Inteligência das Forças Armadas, inteligência do Exército. O que eles ficam fazendo, né? O dia inteiro. Eu fico pensando nisso, entendeu? Então, o que a fonte da Fórum da Polícia Federal sugere é que essa inteligência, essa suposta inteligência, esteja sendo usada justamente em prol dos golpistas, né? É por isso que a inteligência não pega os golpistas, é porque a inteligência, segundo essa fonte, estaria sendo utilizada com eles, né? Não à toa que o comandante da PMDF fala aí em técnicas de guerrilha, em um pessoal muito bem estruturado, né? Naquela noite de terror em 12 de dezembro, quando eles tocaram fogo nas coisas na rua, aquilo aconteceu de maneira muito rápida, parecia que havia uma organização e alguém por trás daquilo, né? Não foram simplesmente um bando de pessoas de forma espontânea que saiu, vamos pegar aqui uns botijões de gás e tacar fogo. Não, eles sabiam muito bem aonde e como fazer aquilo, né? O pessoal está lembrando aqui do Braga Neto também, que é muito importante também olhar para o Braga Neto. O Braga Neto, ele era a figura mais influente no Exército, dentro do governo Bolsonaro,
né? Desde o começo, estava lá com o Bolsonaro. Ele era a pessoa que mais chancelava, mais próxima. Ele foi o vice do Bolsonaro, né? Como candidato, né? O Mourão saiu como senador. O Braga Neto era a pessoa mais próxima do Bolsonaro. Tem aquela entrevista lá com um Cercadinho, né? Em dezembro também, em que ele fala para os patriotários lá: espera, né? Espera o quê? Né? Espera o quê? Né? Então, eles alimentaram isso, né? Agora, tem que pagar agora pelos seus erros. Bolsonaro está lá em Miami com medo de voltar, não volta nunca, fala que vai voltar, adia, fica com medo, né? E só fica chorando lá. Está chorando por quê? Por que fica chorando tanto lá? Né? Ele está chorando com medo de ser preso, né? É o choro lágrima de crocodilo, chorando com medo de ser preso, né? Então, é isso aí, Ivan. Ivan, em falar nisso, falar em patriotário, hoje teve uma boa notícia, né? A Polícia Federal lançou a oitava etapa da Operação Lesa Pátria. Isso. Pois é. Então, fala aqui, gente. Opa, tinha travado aqui, voltou. Então, é isso aí, Miguel. A Polícia Federal hoje desencadeou aí essa nova fase da Operação Lesa Pátria, que tem como alvo 32 golpistas que participaram aí desse levante terrorista no dia 8 de janeiro, né? Não só que participaram, mas como também quem financiou, quem fomentou, quem incentivou, né? Pessoas que direta ou indiretamente participaram aí desses atos. Segundo a PF, estão sendo cumpridos hoje, né? Foram cumpridos entre a manhã e a tarde 46 mandados de busca e apreensão, 32 mandados de prisão preventiva, e esses de prisão foram efetuados aí na Bahia, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Minas Gerais, Paraná, Rondônia, Rio Grande do Sul, São Paulo e Distrito Federal. Ou seja, pelo Brasil inteiro, né, aconteceu a operação. E só em Minas Gerais, 8 pessoas devem ser presas. Algumas delas já foram, no Rio Grande do Sul tem mais 3, tem mandado de prisão também no Espírito Santo, no Maranhão, enfim. Na quinta-feira, ontem, o ministro do Alexandre de Moraes, que é quem conduz esse inquérito que apura os atos golpistas, né, ele concluiu uma primeira análise e decidiu manter 294 golpistas que já estavam presos. Né? Ele ainda rejeitou o pedido de liberdade de 86 mulheres e outros 208 homens que tiveram a conduta considerada aí mais grave. Né? Então, essa operação traz uma leva nova de presos aí, e tem uma das presas, Miguel, inclusive, sabe quem foi? Foi a mulher que pichou a estátua da Justiça lá na frente do STF, que ela escreveu "Perdeu o Mané". Lembra uma mulher que pichou na estátua "Perdeu o Mané", em referência àquela frase do Luiz Roberto Barroso, né, do STF. Essa mulher, que é identificada como Débora Rodrigues dos Santos, foi presa hoje, justamente nessa nova operação desencadeada pela Polícia Federal. Então, entre os presos tem essa mulher que, digamos, ilustre, porque ela ficou famosa por essa foto dela pichando a estátua da Justiça em frente ao STF, Miguel. Quem perdeu foi ela, né? Mané, ela que é a Mané. Né? Então, perdeu Mané, mas é para ela. Né? A frase volta na realidade, para a origem dela, né? Que foi originalmente dita pelo Barroso, lá em, se não me engano, Nova York, né? Em que para um bolsominion, que ficou enchendo muito o saco dele, aí ele não aguentou e virou para trás e falou: perdeu, Mané, não amola. Essa frase viralizou e tudo. Aí depois os bolsominions tentaram aí se apropriar, né? Só que aí voltou contra eles, de novo, né? Perderam, essa moça aí perdeu o Mané, e um ato contra a democracia, um ato muito grave, né? Também que eu vi, quem foi preso também foi o outro Mané, que sentou na cadeira do Alexandre de Moraes. Uhum. Também foi preso, viu? Os personagens que se destacaram aí nesse levante, né? Teve o que sentou na cadeira, teve o que quebrou o relógio de Dom João VI, né? Teve aquele que defecou no meio da sala do STF, teve essa que pichou
a Estátua da Justiça, teve o que roubou um exemplar histórico da Constituição. Todos esses personagens aí, digamos, ilustres, né, porque ficaram famosos por essas cenas bizarras, foram presos, ou foram presos lá no começo, ou mais recentemente, né? Na realidade foi... aqui, ó, foi o mecânico... o ex-servidor público da cidade Erlon Paliota... Não, peraí. O mecânico Fábio Alexandre de Oliveira e o servidor público Erlon Paliota foram presos em Penápolis, interior de São Paulo. Né? Esse pessoal, eles gravaram, né, o próprio crime, né? Gênios gravaram o próprio crime, então foram facilmente identificados pela polícia, foram presos. Então, mais uns manés presos aí, né? Então, isso aí a gente caminha para virar essa página, né? Fazendo justiça, virando essa página aí, prendendo esses manés, né? Torcendo para que haja pelo menos uma função didática, né? Que não se repita isso, que outros manés, se quiserem uma mudança de regime, façam que nem todo mundo, né? Ou seja, vão para a luta, vão tentar eleger, fazer campanha, né, eleger um presidente. A gente vive numa democracia, né, o Lula não está lá pela força das armas, está lá pela força do voto. Né? Às vezes também, quando com o Bolsonaro a gente ficava de saco cheio, queria tirar ele de lá, só que a gente não ia sair quebrando tudo, quebrando o palácio para tirar o Bolsonaro, né, nem atirando nos outros. Né? A gente esperou pacientemente chegar o dia da eleição, né? E votamos no Lula. É assim que se faz em democracia. Então, esperemos que os manés, eles pensem nisso. Né? Em 2026 tem outra eleição. Né? Tá aí. Façam campanha e vão para a luta. Né? Se ganhou, ganhou. A gente não vai quebrar tudo se vocês ganharem. Né? A gente vai aceitar. Né? Espero que não. Espero que não ganhe nunca mais. Né? Mas, né? Se ganhar, paciência. Né?